Você já se deparou com uma situação em que uma simples descoberta revela uma verdade devastadora? Imagine encontrar um presente misterioso e perceber que ele pode desmascarar um segredo oculto. O que você faria se descobrisse que a pessoa em quem você mais confia está te traindo? Confira a história de um aniversário que virou um pesadelo. Eu estava no meu computador quando ela chegou tarde novamente, por volta das 22 horas. O jantar e o dever de casa já estavam feitos, as crianças dormiam e quase não notavam mais sua ausência, o que me entristecia. Eu revisava nossas finanças precárias, pioradas ao longo de 2 anos, enquanto ela continuava a gastar sem pensar. Após pagar as últimas contas, percebi que poderíamos aguentar por mais alguns meses, o que me fez questionar minhas decisões de vida em meio ao estresse financeiro. Estava tão absorto em meus pensamentos que não percebi imediatamente que ela estava ali, me observando. Quando finalmente notei, ela quebrou o silêncio com os braços cruzados e um olhar de desdém. Michael, acho que deveríamos nos divorciar. Não era exatamente engraçado, mas eu quase ri. Minha esposa, minha parceira de 17 anos, havia acabado de declarar o fim do nosso casamento, pronta para destruir tudo o que construímos juntos. Foi uma sensação que eu não sentia há anos e que quase trouxe um alívio. Olhei para ela brevemente, fazendo uma última viagem mental às nossas lembranças felizes, mas logo a realidade voltou à tona. Ok. Eu me destacava mais em programação do que em cargos de gestão, mas, como um programador habilidoso, fui promovido a gerente sênior de desenvolvimento de produtos. Mesmo conhecendo nosso produto principal por dentro e por fora, sentia falta de programar. O aumento salarial era atraente, mas minhas funções deixavam pouco espaço para codificação. Eventualmente, fui demitido por faltas e prazos perdidos. Demorei meses para aceitar a situação e encontrar uma solução tolerável. Se não fossem as crianças, eu poderia ter enlouquecido, a rotina delas me ajudou a recuperar um senso de normalidade. Abracei completamente o papel de pai em tempo integral, cuidando das tarefas domésticas e das crianças. Se minha esposa percebeu essa mudança na dinâmica familiar, nunca comentou. Acho que nem notou. Nos casamos logo após a faculdade e nos mudamos para nosso primeiro apartamento em Chicago. O dinheiro era curto, mas nos apoiávamos. Jennifer deixou o emprego após 8 anos quando nosso filho Jacob nasceu, e nossa filha Emily chegou pouco mais de um ano depois. Seguimos a tradição familiar ao escolher os nomes mais populares da época. Compramos uma casa de 3 quartos nos subúrbios, com espaço suficiente para um cachorro, e adquirimos um sedã familiar e uma minivan. No geral, nossa vida estava bem estruturada, 2 filhos, um animal de estimação, uma casa e 2 carros. Eu achava que não poderia ser mais feliz, mas estava enganado. Fui promovido a gerente logo após o primeiro aniversário de Emily. Meu novo salário era impressionante e me dava horas de trabalho flexíveis. Eu trabalhava de casa na maioria dos dias, indo ao escritório apenas para reuniões. Quando Emily começou a escola, Jennifer decidiu voltar a trabalhar meio período. Ela rapidamente conseguiu um emprego que gostava em uma startup de marketing, indo trabalhar após deixar as crianças e terminando no horário de buscá-las. Era um arranjo perfeito, não precisávamos do seu salário, então guardávamos tudo. Calculei que, quando nossos filhos terminassem a faculdade, poderíamos nos aposentar confortavelmente. 3 meses antes do nosso 15º aniversário, descobri acidentalmente que Jennifer estava tendo um caso. Aconteceu perto do meu aniversário. Na verdade, encontrei a prova 2 dias antes, mas não entendi o que era até mais tarde. Demorei algumas semanas para juntar todas as peças. Não dei muita importância quando Jennifer quis assumir mais responsabilidades no trabalho, o que significava horas extras, e eu tive que buscar as crianças. Isso não mudou muito minha rotina e eu estava feliz em ajudar. Após cerca de 3 meses, notei que ela parecia distraída. Quando perguntei, ela disse que estava se ajustando à nova função e se sentia um pouco estressada. Decidi assumir mais responsabilidades em casa para aliviar o estresse dela. Nossa vida íntima esfriou novamente, mas relutei em tocar no assunto, temendo uma briga. Eu estava quase no meu limite quando encontrei o presente. A temperatura havia caído bastante, e eu procurava um de meus suéteres. Como eu cuidava da lavanderia, muitas vezes me confundia com os armários. Ao procurar no closet dela, notei algo atrás de algumas caixas de sapatos velhas. Era difícil ignorar uma caixa rosa com fita branca da loja de lingerie, o cartão com o rótulo Amante o despertou minha curiosidade. Hesitei em abrir, mas não consegui esperar até meu aniversário. Ao abrir, o cartão dizia: "Me desculpe pela embalagem requintada, seu verdadeiro presente pode ser desembrulhado no seu aniversário, quando eu estiver usando o que está na caixa. Você pode ter minha última inocência. Com amor, Jennifer." Sempre fui curioso sobre intimidade, mas não tínhamos passado de leves carícias. Isso me deixou muito ansioso para os próximos dias. Tentei fazê-la se sentir especial, mas sua reação foi morna.
No meu aniversário, preparei tudo para a noite, mas Jennifer chegou tarde e perguntou sobre o jantar. Fomos comer pizza, o que deixou as crianças felizes. Na volta, ela disse que me daria o presente mais tarde. Esperei ansiosamente, mas ela surgiu com uma camisola de flanela, sem maquiagem e o cabelo preso. Ela me entregou um pequeno presente e dormiu. Eu estava tão atordoado que nem abri o presente. Nos dias seguintes, fiquei deprimido, tentando entender o que deu errado. A ideia de traição só me ocorreu dias depois, quando ela mencionou que sairia para comemorar o aniversário de 30 anos do chefe, Alan. O vazio onde estava meu presente e a dor no peito foram insuportáveis. Naquela noite, a vi na cozinha agindo normalmente, mas percebi um pequeno desconforto quando se sentou. Esse sinal sutil extinguiu qualquer afeto restante que eu tinha por ela. No fim de semana do nosso 15º aniversário de casamento, decidi que precisava agir, apesar do medo. Se meu pai ainda estivesse vivo, ele teria dito, sem rodeios, que eu estava sendo covarde, e ele estaria certo. A clareza só veio quando minha esposa mencionou que teria que ir a uma conferência de trabalho no nosso aniversário. Isso me pareceu mais um sinal de desrespeito, especialmente porque ela parecia alheia à importância da data. Depois de beber até cair no sono, acordei furioso. Eu tinha chegado ao meu limite. Liguei para meu advogado e marquei uma consulta. Estava pronto para acabar com a farsa. Estava convencido de que as coisas não poderiam piorar. Estava enganado. A confiança com que entrei no escritório do advogado logo se transformou em choque total. Eu sabia que divórcios eram complicados e achei que o caso extraconjugal da minha esposa seria uma vantagem, mas meu advogado encontrou várias falhas no meu argumento. Eu não tinha provas da infidelidade dela, e mesmo que tivesse, isso não importaria muito, porque ela ainda teria direito à metade dos nossos bens. Eu também não tinha provas de que ela era uma mãe ruim, então o máximo que poderia esperar era guarda compartilhada. Como eu ganhava mais, isso favoreceria a minha esposa em termos de pensão e pensão alimentícia. Ela provavelmente conseguiria a guarda principal e o direito de ficar com nossa casa pelo bem das crianças. Lá estava eu, me sentindo um tolo completo, traído por uma esposa infiel. Passei de deprimido a completamente revoltado. Algumas semanas depois, minha esposa comentou, Michael, você não parece bem. Algo está te incomodando? Não, querida, respondi. Ela parecia demonstrar preocupação, ao menos superficialmente. Quanto a mim, apenas seguia a vida. Então, perdi o emprego. Na época, não percebi, mas isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Tive uma ideia simples, e se não sobrasse nada, minha esposa não poderia levar nada. Seríamos deixados sem nada, então não haveria nada a dividir. Claro, eu também sairia prejudicado, mas já ia perder metade, então importava? Meu plano era direto, sem emprego, decidi não procurar trabalho. Eu ia gastar todas as nossas economias até não sobrar nada. Era uma ideia louca e até eu duvidava que funcionaria, mas me deu algo em que me agarrar. 2 anos podem parecer uma eternidade. Era incrivelmente tedioso quando estava sozinho, o que era na maior parte do tempo. Percebi que Jennifer era o elo principal em nosso círculo de amigos. Quando ela se afastou, me vi sem amigos próximos. Sou filho único, e meus pais morreram jovens, e meu pai de ataque cardíaco e minha mãe de câncer. Eu estava completamente sozinho. Detalhar cada momento desses anos seria tedioso para você. Simplificando, minha vida era miserável. A única parte boa eram meus filhos. Sempre fui econômico e nunca gastava dinheiro em coisas desnecessárias. Ainda guardava recibos de tudo o que comprava. Comecei a sacar uma pequena quantia em dinheiro toda semana e guardá-la. Depois de 2 meses, percebi que não estávamos gastando dinheiro rápido o suficiente para causar impacto. Acontece que eu era ótimo em economizar, mas péssimo em gastar. Então, decidi intensificar e modificar meu plano. Inscrevi-me em um programa de MBA executivo em uma universidade próxima, mais cara, que me custou cerca de $120 mil. Comprei um novo SUV de luxo por $60 mil e financiei completamente as contas de poupança educacional dos meus filhos com mais $260 mil. Gastei milhares em roupas novas e comecei a sacar mais dinheiro 2 vezes por semana. Eu levava as crianças à escola, ia ao banco e depois dirigia até o lago. Não gastei muito do dinheiro que saquei, apenas um pouco aqui e ali para me entreter. Gastava o suficiente para mostrar que estive no cassino, incluindo recibos de refeições, lanches e estacionamento. A maior parte do dinheiro acabou no cofre da garagem, minha reserva pessoal para o caso de o divórcio ficar feio. Minha outra grande despesa foi contratar um investigador particular para seguir minha esposa e seu amante em tempo integral. Peguei o pacote completo, vídeos, fotos, um relatório diário das atividades deles. Tenho vergonha de quanto gastei nisso. Você deve se perguntar se minha esposa percebeu como eu estava gastando nosso dinheiro.
Eu diria que sim, exceto pela parte do jogo. Tive que informá-la sobre a transferência de dinheiro para as contas dos nossos filhos porque precisava da assinatura dela. Ela viu meu carro novo e minhas roupas, mas nunca comentou sobre eles. Tenho certeza de que ela supôs que eu ainda estava trabalhando e que estávamos financeiramente confortáveis. Ela também fez algumas compras, mas eu nunca mencionei. Muitas vezes me perguntei para quem ela estava comprando toda aquela lingerie nova. Nós nunca falávamos sobre isso. Éramos educados um com o outro e interagíamos diariamente como colegas de quarto que não se gostavam muito. Quanto à proximidade, isso estava fora de questão. Passar tempo com meus filhos era a melhor parte da minha vida. Eu apoiava seus interesses, ajudava com os deveres de casa, jogava com eles, íamos a parques, andávamos de bicicleta e assistíamos a filmes juntos. Como eu tinha assumido a cozinha, eles começaram a se interessar em ajudar, e encontrei algumas receitas simples para fazermos juntos. Jennifer estava por perto às vezes durante a semana. Eu não a impedia de participar do nosso tempo em família, mas também não fazia questão de incluí-la. Ela participava se quisesse, sem encorajamento ou desestímulo da minha parte. Eu recebia atualizações semanais sobre as atividades de minha esposa. No início, pensei que ela estava apenas envolvida com o chefe, mas descobri que ela estava se encontrando com vários homens do escritório e, eventualmente, alguns clientes da empresa. Isso me afetou. Nem tanto. Eu já tinha uma visão negativa dela, então ter provas não mudou muito. Os relatórios e vídeos pareciam filmes adultos mal dirigidos. Em certo sentido, saber disso me fez sentir um pouco melhor, mas não muito. Ficou claro que Alan Henderson não era muito bom em intimidade, apesar de ter muitas oportunidades com diferentes mulheres. Houve um cliente, um geek estereotipado com óculos e protetor de bolso, que foi bastante rude com Jennifer. As imagens e o vídeo eram muito desfocados para ver se ela gostou, mas me pareceram dolorosos. Apesar das aulas, do tempo com os filhos e do jogo, eu tinha bastante tempo livre, então comecei a focar em como seria minha vida depois do casamento, que eu presumia que acabaria eventualmente. Comecei uma nova rotina de exercícios. Sempre fui relativamente em forma, mas nada de especial. Com o tempo, melhorei minha força e resistência na corrida. Acredito que ter músculos grandes e boa aparência é, em sua maior parte, genético, e eu não me enquadrava muito nessa categoria. Mesmo assim, fiquei bastante satisfeito com minha aparência. Comecei a me atualizar sobre as últimas novidades na minha antiga indústria, presumindo que precisaria de um emprego em breve. Um ano fora me deixou mais desatualizado do que eu esperava. Passei algumas horas por dia aprendendo sobre as últimas tecnologias e softwares. Mantive um olho na minha antiga empresa, a CTS, que parecia estar estagnada. Eles não estavam perdendo participação de mercado e a receita era estável, mas também não estavam progredindo. No mundo da tecnologia, se você não está avançando, está ficando para trás. Também passei muito tempo pesquisando sobre divórcios. Eu me permitia pensar em maneiras novas e maldosas de lidar com minha futura ex-esposa, mas, na maior parte do tempo, foquei em como o divórcio afeta as crianças. Eu havia superado a maior parte da minha dor, e os filhos foram uma grande parte dessa cura. Queria garantir que estivesse totalmente preparado para a transição deles. Há muita informação disponível, mas muita parecia ser besteira para mim. 8 meses após começar meu plano, comecei a me preocupar. Minha esposa começou a voltar para casa em horários consistentes e a tentar conversar sobre meu dia. Eu respondia de forma breve, mas ela persistia. Ela também começou a usar roupas de dormir mais provocantes, aparentemente tentando reacender nossa antiga chama. Depois de algumas semanas, as coisas ficaram ainda mais tensas. Ela havia estado distante por 1 ano e meio, apenas cumprindo suas obrigações, mas agora reclamava da nossa falta de comunicação e falava sobre melhorar nosso casamento. Então, parei de falar com ela completamente. Suas tentativas de consertar as coisas duraram até o aniversário dela. Deixei o presente dela na mesa de jantar, embrulhado no mesmo papel que ela usou para o último presente que me deu. O conteúdo provavelmente não foi surpresa. Levei 6 meses para abrir o último presente de aniversário dela, um relógio com visor digital barato. Eu tinha visto um relógio similar por $9,95 na nossa loja de conveniência local e fiquei furioso com a mesquinharia. Quando vi um modelo parecido para mulheres, comprei, esperando 18 meses para dar a ela. Eu quase quis ver sua reação ao abrir, mas não estava lá. As crianças e eu tínhamos saído para uma noite de cinema improvisada e chegamos tarde. Ela saiu antes de acordarmos no dia seguinte. Então, tudo voltou ao normal. Jennifer começou a ficar fora até tarde novamente. Mal falávamos em casa, e então finalmente aconteceu. Michael, quero o divórcio. Eu esperava que ela agisse rápido, mas levou quase uma semana até eu receber os papéis do divórcio. Era quase cômico.
Ela queria pensão alimentícia para ela e para os filhos, uma divisão injusta dos nossos bens a seu favor e ainda me acusava de crueldade mental e emocional. Esperei até a segunda-feira seguinte para levar as crianças para acampar, para que não estivessem por perto quando eu respondesse. Voltamos 6 dias depois, relaxados e revigorados. Jennifer estava em casa, esperando por nós, sentada sozinha na sala de estar, com aparência doente, possivelmente com gripe estomacal. Fiquei imaginando o que mais a surpreendeu. Eu havia protocolado um pedido de divórcio em resposta, citando o adultério dela, pedindo a casa, o único bem real que nos restava, e a guarda total das crianças, já que eu era o principal cuidador e estava desempregado. Também solicitei pensão alimentícia para mim e para as crianças. Além disso, entrei com processos por alienação de afeto contra os 7 parceiros de Jennifer. Não esperava ganhar, mas a lei de Illinois permitia, então os persegui com determinação. Também processei o empregador dela e 3 clientes que se envolveram com ela, sem expectativa de vitória, mas esperando que a má publicidade ajudasse no meu caso. Por fim, enviei um DVD das escapadas de Jennifer para os pais dela e sua melhor amiga, garantindo que ela soubesse que eu estava pronto para usá-lo. Ela já deveria saber das provas por conta do meu pedido de divórcio, mas não quis correr riscos. As crianças pegaram alguns lanches e foram para os quartos se preparar para dormir, ignorando a mãe, que não tentou interagir com elas. Peguei uma cerveja na geladeira e me sentei em frente a Jennifer na sala. Ela não olhou para mim por um bom tempo e parecia estar chorando, possivelmente de dor. Eventualmente, ela sussurrou: "Você vai me arruinar." Esperei ela olhar para cima para que eu pudesse ver seus olhos ao responder. Após alguns segundos, eu disse: "Deus, espero que sim." Eu esperava me sentir mais satisfeito naquele momento, mas quando uma única lágrima rolou pelo rosto dela, eu não senti nada. "Você me odeia tanto assim?" "Ah, não, Jennifer, eu não te odeio. O ódio exige esforço. Posso dizer honestamente que não coloco nenhum esforço em você. Todo o meu esforço é para cuidar de mim e das crianças. Mas eu era sua esposa. Pare. Não vou deixar alguém como você manchar o nome da minha esposa. Minha esposa era amorosa, carinhosa, minha melhor amiga e a mãe dos meus filhos. Ela se foi. Você é apenas a pessoa que tomou o lugar dela. Não haja como se estivesse relacionada a mim." Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar novamente. "O que eu vou fazer agora? Isso é uma pergunta real ou você quer mesmo a minha resposta?" Não esperei ela responder antes de continuar. "Há algumas coisas que você poderia fazer. Você poderia se mudar para longe e começar de novo. É o que eu sugeriria. Não vou deixar minhas crianças passarem tempo com você, então não afetaria elas se você fosse embora. Ou você poderia ficar aqui, tentar manter sua dignidade na cidade, mas quem sabe quem ouvirá sobre o que você fez ou quem contrataria alguém como você. Talvez você encontre alguém desesperado o suficiente para não se importar com seu passado, mas que tipo de pessoa seria essa? Ou você poderia acabar com tudo. Eu realmente espero que não escolha essa opção, pois me privaria da chance de vê-la sofrer. Mas, então, duvido que minha opinião importe para alguém como você. Certamente não importou quando você começou a dormir com seu chefe. Eu imaginei esse discurso por meses. Deveria me sentir bem por finalmente dizê-lo. Enquanto eu via cada palavra destruir, pensei que sentiria algum alívio, mas só me senti vazio. A vida após o divórcio foi uma mistura de coisas boas e ruins. Surpreendentemente, fui muito melhor com meus processos do que esperava, conseguindo pouco mais de $1 milhão em acordos com as 3 empresas cujos funcionários tiveram casos com minha esposa. Meu advogado me avisou para não esperar muito, mas depois de ver como lidamos com a empresa da minha ex-mulher, eles queriam evitar a má imprensa. Nós praticamente destruímos a empresa dela com demandas legais, entrevistas de testemunhas e vazamento de detalhes para a mídia. Também lancei uma campanha secreta enviando e-mails aos CEOs dos clientes restantes da empresa sobre minha esposa, seu chefe e seus casos, perguntando se eles realmente queriam estar associados a essa empresa. Quando tudo desmoronou, gradualmente os negócios deles sofreram, as receitas caíram e funcionários que queriam evitar o escândalo saíram. Eventualmente, eles faliram. Alan Henderson foi demitido e deixou a cidade em desgraça. Receber um cheque de $200 mil por esse caso foi menor do que minhas outras vitórias, mas foi mais gratificante. Eu não ganhei nada dos meus processos por alienação de afeto, embora eu realmente não esperasse ganhar. No entanto, 4 maridos acabaram perdendo muito. Não foi só comemorações e vitórias. O processo também me machucou. Pessoas que conheciam minha história às vezes me provocavam ou zombavam de mim, o que se intensificou por um tempo. Não sei se foi bom ou ruim, mas eu não me importava muito com os comentários. Eu já me sentia derrotado, então as palavras deles não faziam muita diferença, embora alguns insultos fossem bastante criativos.
Consegui proteger meus filhos da maior parte das consequências, sempre priorizando a segurança deles. No início, ficaram tristes, mas se recuperaram rapidamente. Meu maior feito foi voltar à CTS como vice-presidente de design e desenvolvimento. Durante os tempos difíceis, foquei na programação e desenvolvi um complemento para o software principal da CTS, que permitia integração fácil com 2 softwares populares da concorrência. Criei minha própria empresa para vender meu design. Dentro de um ano, as 3 empresas fizeram ofertas para comprar minha empresa e software. Vendi minha empresa por $1 milhão e recebi um pacote de compensação incrível da CTS. Pensei em me aposentar, mas sem uma vida social, temia virar um eremita sem razões para sair de casa diariamente. Minha nova situação financeira me permitiu contratar uma senhora idosa e gentil, a senhora Marlene Jensen, como governante babá em meio período. Após um ano, ela se mudou para viver conosco em tempo integral, ocupando a suíte acima da garagem em nossa nova casa. Ela foi como uma avó para meus filhos, geralmente carinhosa e amorosa, mas firme quando necessário. Valorizava os conselhos que ela dava, com a sabedoria que só vem com a experiência. Amava meus filhos e fiz de tudo para ser um pai amoroso e presente, mas eu estava danificado e cínico. A senhora Jensen também se tornou alguém com quem eu podia contar para conselhos, especialmente em decisões importantes. Meus filhos cresceram e se tornaram adultos equilibrados, e embora nos víssemos ocasionalmente, fomos nos afastando com o tempo. Nunca os culpei por isso, era melhor que se distanciassem para que minha amargura não afetasse suas vidas. A senhora Jensen ficou conosco até que os filhos foram para a faculdade, depois se aposentou. Ofereci a ela moradia gratuita como pensão, pois ela foi uma presença constante na minha vida por 15 anos. Ela sempre me encorajou a viver novamente e encontrar alguém para compartilhar a vida. Eu apreciava seus esforços, mas, no final, ela faleceu sabendo que eu sempre estaria sozinho. Nunca me abri para mais ninguém. Minhas amizades eram superficiais e insatisfatórias. Quase nunca saía para encontros, exceto em alguns jantares em grupo organizados por conhecidos. Ganhei a reputação de ser uma pessoa fria e implacável, com quem ninguém deveria mexer. Na maior parte, as pessoas mantinham distância de mim, e eu só culpava a mim mesmo. Quanto à intimidade física, eu me virava bem. Minha crescente riqueza me permitiu manter um grupo regular de garotas de programa e acompanhantes. Eu as pagava bem pelo tempo e companhia, essencialmente as usava e depois as mandava embora. Houve uma chamada Candy, que gostei por um tempo, embora depois tenha descoberto que seu nome real era Mary Beth. Ela era entusiasmada e envolvida, e parecia se importar comigo mais do que apenas como cliente. Mas eu não queria sobrecarregá-la com meus problemas, então, quando percebi que ela estava ficando muito próxima, terminei. Se você está se perguntando sobre Jennifer, a vida foi difícil para ela. Ela tentou por quase um ano falar comigo, embora eu não saiba o porquê. Talvez esperasse uma reconciliação ou uma conexão com meus filhos. Eu a tinha avisado, mas ela não ouviu. Tentou ficar em Chicago, então a segui. Sempre que ela se candidatava a um emprego, eu me certificava de que seus empregadores soubessem de seu passado. Quando começou a namorar novamente, o que foi quase imediato, enviei informações sobre seu passado aos seus parceiros para garantir que soubessem exatamente com quem estavam lidando. Eu não me importava se ficavam com ela ou não, mas não queria que ela reescrevesse sua história. Eu tinha que viver com isso todos os dias, então ela também deveria. Quanto à minha ex-mulher, ela continuou tentando entrar em contato comigo com ligações intermináveis não atendidas, cartas que eu nunca lia ou respondia, e constantemente enchendo minha caixa de e-mails. Parte de mim provavelmente queria saber que ela estava sofrendo. Talvez eu devesse ter procurado ajuda profissional desde o início, e isso poderia ter salvado parte de mim e trazido um pouco de normalidade de volta à minha vida. Mas nunca procurei, e, com o tempo, parecia tarde demais para ajuda. Eu poderia ter mudado meu número de telefone ou pedido a um assistente para lidar com minha correspondência, ou até mesmo bloqueado seus e-mails para evitar abri-los por acidente, mas nunca tomei essas medidas. Era apenas uma série de "eu me desculpe" e "eu" não significou nada. Obviamente, as coisas saíram de controle. Ela alegava que sempre me amou e se perguntava se já não tinha sofrido o suficiente. Em resposta, enviei um presente com um bilhete simples. Comprei a lingerie mais provocante que encontrei na loja favorita dela, embrulhada com uma fita branca que destacava o rosa da caixa. Incluí um bilhete lindamente escrito à mão. Tenho certeza de que ela percebeu a ironia ao abrir o cartão. Minha mensagem ficou clara quando ela viu o grande plug e a garrafa embalados com seu novo uniforme. Acho que o Ovace F e foi bem direto. Um dos pretendentes dela tentou me confrontar sobre como eu estava tratando minha ex-esposa. Ele apareceu na minha porta bêbado e me empurrou quando abri. Foi um erro da parte dele. Como mencionei, sou um cara comum, sem treinamento de combate. Nunca fui uma pessoa violenta, nem mesmo entrei em brigas, mas tinha muita raiva acumulada em relação a minha esposa e seus amantes.
Ele, infelizmente, tornou-se o alvo dessa raiva. Acabei com um olho roxo e uma costela trincada, e ele teve sorte de sair vivo. Ele se declarou culpado por ofensa leve e invasão de propriedade, e pegou liberdade condicional como réu primário. Acho que seus anos de cirurgias e reabilitação deixaram uma marca duradoura. Jennifer nunca mais tentou entrar em contato comigo. Parei de rastreá-la depois de um ano, quando ela conseguiu um emprego estável como faxineira em um hotel em uma parte remota da Virgínia, a cerca de 700 milhas de distância de mim. A única outra vez que a vi foi 16 anos depois, no casamento da nossa filha. Sei que as crianças se reconectaram com ela alguns anos depois de terminarem a faculdade. Nunca tentei impedir que encontrassem a mãe. Os anos cobraram seu preço. Ela tinha ganhado pelo menos 20 quilos e rugas profundas se formaram ao redor dos lábios, mostrando sinais de tabagismo, o que era novo. No geral, ela parecia envelhecida e desgastada, mas, sob tudo isso, ainda conseguia ver a mulher a quem um dia entreguei meu coração. Não senti nada por ela, mas a reconheci. Ela se sentou sozinha na parte de trás da sessão da noiva na igreja. Suas interações com minha filha foram curtas, educadas, mas distantes. Ela não tentou falar comigo. Mantivemos uma distância de cerca de 10 metros até o final da noite, quando a vi esperando por um táxi. Notei uma pequena aliança dourada com um minúsculo diamante em seu dedo anelar esquerdo e sorri pela primeira vez em muito tempo. Parecia que ela poderia ter se saído melhor do que eu, afinal. Aproximei-me dela, fixando o olhar no anel por alguns momentos. Ao olhar para cima, encontrei seus olhos cheios de tristeza. Para registro, você arruinou minha vida primeiro, disse eu, olhando para sua mão esquerda e depois de volta para seus olhos. Fico feliz que você tenha encontrado alguém. Espero que ele te faça feliz. Corri para o meu carro, onde meu motorista esperava. Boa noite, Sr. Smith. Espero que tenha tido uma noite agradável, senhor. Vamos para o clube? Foi tão bem quanto eu poderia esperar, Jonathan. Vamos direto para casa. Acho que gostaria de ficar sozinho esta noite. Certamente, senhor. Enquanto partíamos, tentei não olhar para trás, mas vi seu breve aceno de despedida. Aqui está o meu lado da história. Eu me considerava bonita, assim como meus amigos e minha família. Sempre fui um pouco insegura sobre minha aparência e corpo, especialmente em comparação com algumas das deslumbrantes irmãs da Irmandade. Mas me ver através dos olhos de Michael me fazia sentir especial. Quanto mais tempo passava com ele, mais amada me sentia. Uma das tradições de fim de ano da Irmandade era o jogo do potencial de marido. Como uma das poucas irmãs sem namorado de longo prazo, nunca participei. Era um evento popular onde cada irmã apresentava um exemplo positivo ou negativo do namorado de outra irmã do ano anterior. A irmã com mais respostas positivas sobre seu namorado ganhava. Não fiquei totalmente surpresa com o resultado, mas ele me pegou um pouco de surpresa. Nos 29 anos de história do evento, Michael recebeu todas as respostas positivas pela primeira vez, uma de cada irmã. Eu me senti incrivelmente orgulhosa, embora um pouco frustrada por a tradição me impedir de contar a ele sobre sua vitória. No dia após a formatura, chegamos à casa onde cresci pouco antes do almoço, e Michael passou as 2 horas seguintes encantando meus pais, até pedindo ao meu pai para comprar uma cerveja depois. Ele revelou que tinha pedido permissão ao meu pai para se casar comigo durante meus anos na faculdade. Eu sempre fui um pouco envergonhada por ser inocente. Acho que era a única irmã da Irmandade que ainda não tinha experimentado a intimidade. Sabia que Michael também era inexperiente, como eu. Depois da nossa incrível experiência juntos, não pude deixar de perguntar onde ele aprendeu a ser um amante tão bom. Humildemente, ele sussurrou: eu leio muito. Não consigo encontrar palavras para expressar o quanto fui feliz na primeira década da nossa vida juntos. Ter filhos completou minha vida, mas esses detalhes não são relevantes para o que deu errado. Compartilhar aqueles anos felizes não ajudaria você a entender por que tomei as decisões que tomei. Eu entendo meus erros, ou melhor, os erros que cometi. Sei por que caí, não confiei o suficiente em Michael. Uma das coisas que mais admirava nele era sua abertura comigo. Ele compartilhava tudo, inclusive suas inseguranças, nunca escondia nada de mim. Por muito tempo, eu não tinha nada a esconder. Ele me envolvia em todas as decisões que impactavam nossas vidas. Mesmo ganhando mais e sendo melhor com as finanças, ele sempre valorizava minha opinião, o que me fazia sentir especial na maior parte do tempo. Mas, em certos momentos, eu me sentia inadequada, como se não estivesse fazendo minha parte. Nunca falei com Michael sobre isso. Se tivesse falado, não teria arruinado minha vida. Sei que ele me amava profundamente e teria me ajudado a me sentir completa. Esse pequeno sentimento de insegurança cresceu com o tempo e pode ter piorado. Quando nossos filhos estavam na escola, eu me sentia como se não pertencesse à minha própria vida. Sentia que precisava de algo diferente, algo que me desse um senso de propósito próprio. Não estava procurando por outro parceiro, de jeito nenhum.
Eu amava meu marido e estava perfeitamente feliz com nossa vida íntima. Era apaixonada, embora talvez um pouco previsível, principalmente por minha causa. Sabia que meu marido queria experimentar coisas novas no quarto, mas eu não queria mudar o que tínhamos. O que eu realmente queria era me sentir em pé de igualdade, e não apenas ser tratada assim. Então, arrumei um emprego e decidi aceitá-lo. Tinha tudo planejado, pronta para explicar por que queria trabalhar, mas nossa conversa foi curta. Acho ótimo, Jennifer, faça o que te faz feliz. E, assim, meu problema estava resolvido. Fiz tudo sozinha, sem precisar da ajuda de ninguém. Olhando para trás, percebo como fui tola em achar que tinha tudo resolvido, mas na época, isso me fez sentir incrível, como se pudesse conquistar o mundo como uma mulher confiante e independente. O ambiente no escritório era frequentemente flertador e, no pior dos casos, podia ser descrito como francamente depravado. Meus colegas, tanto homens quanto mulheres, eram jovens, ousados e cheios de vida. Havia vários romances no escritório, e ninguém estava em um relacionamento sério, era tudo casual, e ninguém parecia esconder ou achar que era errado. Meu chefe, Alan Henderson, provavelmente era o pior de todos. Ele era atraente, embora não fosse meu tipo. As pessoas costumavam zombar da sua incapacidade de manter uma namorada e o incentivavam em suas últimas conquistas. Eu não me apressei em ir para a cama com o primeiro homem que mostrou interesse em mim, na verdade, recusei-o imediatamente. Mas isso me fez pensar se Michael e eu estávamos perdendo algo na nossa vida íntima. Nosso círculo de amigos era bem conservador quando se tratava de intimidade, nunca tivemos conversas nem perto do que eu ouvia no trabalho todos os dias. Depois da nossa primeira festa de Natal da empresa, quando apresentei ela a Michael, as coisas mudaram. Embora fingissem se dar bem, eu percebia que eles não gostavam um do outro. Parei de falar com Michael sobre o meu trabalho e nunca mencionei ela novamente, pois percebi que isso incomodava Michael. Depois daquela noite, as coisas também mudaram no escritório. Alan começou a me dar muita atenção, elogiando o meu trabalho publicamente e perguntando sobre meu bem-estar. Começou a me convidar para almoçar, onde falávamos extensivamente sobre o trabalho. Ele começou a pedir minha opinião com mais frequência e, antes de voltarmos ao escritório, fazia perguntas pessoais. Ele também começou a elogiar minha aparência, usando palavras como sexy e provocante. Olhando para trás, percebo que ele trabalhou em mim durante meses, e eu, tola, caí nessa. Não consigo me lembrar exatamente como as coisas evoluíram até Alan e eu termos uma relação íntima em sua mesa depois que todos os outros já haviam saído para o dia. É com profundo arrependimento que admito que aproveitei cada minuto. A sedução habilidosa de Alan me fez sentir desejada, uma emoção que pensei ter perdido anos antes. Eu não me sentia desejada por Michael porque não dei a ele o motivo para isso. Eu sabia o tipo de homem que ele não faria nada para me deixar desconfortável. Eu era sua verdadeira parceira e amante preciosa, não apenas um caso passageiro. No entanto, Michael era perceptivo. Qualquer pista minha teria feito diferença. Ele procurava maneiras de apimentar nossa vida sexual, e eu ignorei suas tentativas. Participávamos de sexo oral, mas eu nunca o iniciava. Usava lingerie, mas não tomava a iniciativa de ser mais aventureira e nunca permiti que ele explorasse certos aspectos da nossa intimidade. Confesso com vergonha que fiz tudo isso e muito mais por Alan. Fui uma amante submissa para ele e adorei. Estava muito envolvida com Alan antes de reconhecer a verdade. Dei a ele o presente da minha inocência no seu aniversário e ele me tratou como eu merecia. Dei-lhe um presente e ele usou. A diferença em relação a Michael foi chocante e mudou meu pensamento quase imediatamente. Alan não me amava e eu estava cometendo um erro terrível. Informei Alan que nosso caso havia terminado no dia seguinte, e ele riu de mim, me expulsando do seu escritório. Ao voltar do almoço, encontrei um pacote em minha mesa com um bilhete me instruindo a estar no escritório de Alan às 17h30. Dentro do pacote estavam fotos minhas e de Alan em posições comprometedoras. Essas fotos me mantiveram sob seu controle e em um pesadelo que durou mais de 1 ano e meio. Ser coagida a dormir com 2 colegas de trabalho de Alan no escritório dele parecia quase suportável comparado ao que eu fui forçada a suportar durante aqueles 18 meses. Não entrarei em detalhes, mas me sentia ousada por Alan e o desprezava quase tanto quanto a mim mesma. Lutava para encontrar uma saída, mas sempre falhava. Só quando cheguei ao meu limite com as coisas horríveis que fui obrigada a fazer, percebi uma solução: coragem. Enfrentei Alan e disse que estava acabada, não importava para quem ele mostrasse as fotos. Ele apenas riu e foi o fim. Eu me sentia uma tola por ter deixado aquilo durar tanto tempo. Quando acordei desse pesadelo, fiquei surpresa ao ver como as coisas estavam indo em casa. Michael e as crianças pareciam bem sem mim. Achei que poderiam estar lutando sem minha atenção, mas era o oposto, parecia que eles não precisavam mais de mim. Michael estava bem, com um carro novo, roupas novas e parecia bem-sucedido. Senti-me terrível ao perceber o quanto tinha negligenciado minha família. Decidi dedicar-me a eles e compensar meus erros, mas havia uma distância entre nós que não estava lá antes.
Michael nunca gritou comigo ou discutiu, mas me tratava como se não fosse desejada. Tentei me reconectar, mas nada funcionava. Ele mal me tocava. Após alguns meses, olhei para o nosso casamento, sem intimidade, sem comunicação. Não conseguia viver assim. Sugeri terapia de casal, mas então Michael parou de falar comigo completamente, não me dirigindo uma palavra por semanas. Quando meu aniversário chegou, esperei que ele não me ignorasse, mas estava errada. Ao voltar do trabalho, a casa estava vazia, exceto por um presente embrulhado na mesa de jantar. Sabia o que era sem abrir. Anos atrás, havia esquecido o aniversário de Michael e lhe dado um relógio barato de última hora. Planejei compensá-lo, mas nunca o fiz. O presente dele foi intencional, diferente do meu. Fiquei furiosa ao ir para a cama, e manter as crianças afastadas no meu aniversário parecia cruel. Não consegui acreditar que ele faria isso, e o presente cruzou uma linha. Deveria ter percebido algo errado. Michael não era mau, ele era gentil e amoroso. Se eu não tivesse sido cegada pela raiva, talvez pudesse ter salvo nosso casamento ao admitir meus erros e pedir perdão. Mas naquele momento, parei de tentar salvar o casamento e comecei a pensar em divórcio. Era triste, mas estava decidida. Demorou algumas semanas para resolver as coisas com um advogado. Michael havia se tornado distante e cruel, mantendo as crianças longe de mim e ignorando meus pedidos por aconselhamento. Meu advogado viu uma oportunidade e me assegurou um bom acordo. Entramos com o pedido de divórcio. Tentei ser justa, mas também lutar pelo que eu precisava. Só faltava dizer a Michael. Eu fiquei na porta observando o homem que um dia foi meu marido. Ele parecia o mesmo, mas não era. Finalmente, eu disse, Michael, quero o divórcio. Houve um longo silêncio, e ele não demonstrou emoção. Sua resposta me surpreendeu sem gritos, sem perguntas, apenas um ok. Na sexta-feira seguinte, ele recebeu os papéis do divórcio. Michael parecia mais simpático durante o fim de semana, mas era tarde demais. Ele até se despediu quando eu saí para o trabalho na segunda-feira, mas parecia pouco e tarde demais. No escritório, havia caos. Meu chefe, o presidente da empresa e nosso advogado estavam gritando, e papéis voavam por todo lado. No meio disso, um homem se aproximou e me entregou papéis. Fui suspensa enquanto investigavam alegações de má conduta. O envelope que Michael enviou continha uma resposta brutal ao meu pedido de divórcio, documentando cada traição e drenando nossas economias. O apoio dos meus pais foi pior do que inútil, meu pai me chamou de nomes e desligou. Os 7 dias seguintes foram os mais solitários da minha vida. Michael levou as crianças para acampar, deixando um bilhete. Minha amiga Rebecca me alertou sobre um DVD que Michael enviou para ela. Meu advogado descreveu uma situação sombria, eu fui demitida, a empresa e clientes foram processados, e eu perderia a guarda dos filhos. Michael era indiferente quando voltou com as crianças. Tentei reconectar, mas ele me ignorou. Eu me preocupava com a situação financeira deles, mas não via problemas. Lutando para encontrar um emprego e rejeitada pelos meus pais, eu me mudava de amigo para amigo, principalmente homens divorciados que não me queriam por perto por muito tempo. A terapia ofereceu alguma esperança, mas o conselho mais valioso do terapeuta foi ir embora. Ao voltar para casa, encontrei um pacote de Michael, uma clara mensagem de desprezo. Ficando com um cara chamado Robert, que parecia legal, mas queria mais do que apenas ser colegas de quarto, fiquei devastada com o pacote. Robert, ao perceber o que significava, saiu furioso e foi confrontar Michael. Ele acabou no hospital com ferimentos graves. Meu rosto estava desfigurado, eu tinha uma concussão, ferimentos internos e uma perna estilhaçada. Foi horrível. Percebi que meus problemas estavam machucando as pessoas ao meu redor. Durante minha próxima sessão de terapia, contei tudo à minha terapeuta. Ela fez muitas perguntas sobre Michael, e eu compartilhei detalhes sobre ele, nosso relacionamento e sua reação à minha traição. Também falei sobre Robert. Depois de ouvir tudo, ela parecia assustada. Você precisa sair daqui, para bem longe. Não o contate. Não deixe que ele saiba onde você está. Não há chance de consertar as coisas. Siga em frente. Se você o pressionar, ele pode destruir você. Suas ações destruíram um homem que estava mal. Ele nunca vai perdoar ou esquecer. Fuja. Então, deixei para trás minha vida outrora perfeita e acabei em uma pequena cidade universitária na Virgínia com um emprego medíocre. Anos depois, conheci um homem que podia tolerar meu passado. Ele não era ótimo, mas não fedia nem me agredia. Nosso relacionamento carecia de amor, era só sobre ter alguém por perto. Eu vi isso como minha punição. Quando meus filhos cresceram, entraram em contato para saber como eu estava, mas nunca pediram para me ver ou se reconectar. Michael prosperou sem mim. Acompanhei suas notícias, ele se tornou um grande nome no mundo do software. O vi novamente no casamento da nossa filha. Fiquei surpresa em ser convidada.
Ele estava incrível, exatamente como o homem que eu amava e traí. Ele veio até mim para um último golpe. Só para você saber, você destruiu minha vida, ele disse, olhando para meu anel de casamento barato. Desejei nunca tê-lo colocado. Fico feliz que você tenha encontrado alguém. Espero que ele te faça feliz, acrescentou antes de desaparecer. Fim. Essa história nos mostra como pequenos detalhes podem revelar verdades profundas e dolorosas. Às vezes, o que parece ser um presente pode acabar sendo um ponto de virada na nossa vida. Se você já passou por algo semelhante ou tem uma história para compartilhar, deixe um comentário. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias intrigantes como esta. Até o próximo vídeo.